Olá, eu sou o João das Plantas. No último vídeo aqui do canal eu fiz a poda do meu Ficus elástica estiveriana, que é essa planta, e eu decidi, passados alguns dias agora depois já da poda, fazer um notching nessa planta. O notching é uma técnica que traduzida do inglês significa entalhe. Então a gente vai fazendo vários entalhes, vários cortes ao longo da haste do caule da planta para estimular novas brotações ou mais brotações, né, para a planta ficar mais cheia, mais viçosa, com um aspecto muito mais exuberante. Então essa técnica é muito legal. Eu já ensinei essa técnica em um vídeo específico aqui do canal, trazendo inclusive todos os resultados do processo, com todas as dicas. Então vou deixar o link desse vídeo para você na tela final, para você clicar nele e assisti-lo, caso você ainda não tenha assistido, e conhecer ainda mais sobre essa técnica e ver os resultados que eu obtive por aqui, tanto em Croton quanto em ficus. E falando nisso, essa técnica sim pode funcionar para diversas plantas, tanto os ficus, o Ficus elástica, o Ficus lyrata, muitos outros ficus, mas também pode funcionar para outras plantas de caule lenhoso em geral, como crótons, dracenas, roseiras e outros tipos de plantas. Você já sabia que essa técnica existe? Me conta aqui nos comentários, ou se você já a fez por aí, me conta também, que eu quero saber. Antes de eu começar esse vídeo, já vou te pedir para deixar o seu like, isso é importante para mim aqui no YouTube. Se você é nova ou novo aqui no canal e ainda não é inscrito ou inscrito, também convido a se inscrever para você acompanhar os novos conteúdos por aqui, porque eu sempre busco trazer muitas novidades para você aqui no canal. E também compartilhe esse vídeo com outras pessoas, porque é uma técnica muito legal que pode ser útil para outras pessoas também. Então, falando sobre o notching a gente vai fazer vários entalhes ao longo da planta, e para fazer isso, o ideal é que a gente tenha uma planta de caule lenhoso. A melhor época do ano para fazer isso, né, essa técnica, é na primavera e de preferência no verão, no comecinho do verão, porque aí está fazendo mais calor, o clima está mais quente e é mais propício, é mais favorável para a planta brotar. Lembrando que o notching é uma técnica de incentivo à brotação, não significa que vai brotar. Então é uma tentativa, é um estímulo que a gente faz na planta, e isso pode funcionar, pode ter ótimos resultados, ou às vezes pode não ser muito satisfatório, mas a vantagem é que você pode fazer o notching, pode deixar a planta cicatrizar, porque ela vai cicatrizar ao longo do caule, e depois de alguns meses, pelo menos 3 meses depois, você pode repetir a técnica do notching, tá? Então é ideal que você faça, espere pelo menos 3 ou 6 meses para a planta estar toda cicatrizada, e você pode repetir o notching nos mesmos locais que você já fez ou em outras regiões da planta. E agora então vamos lá, que eu vou te mostrar como que eu vou fazer isso por aqui. Esse é o meu Ficus elástica estiveriana. Eu já apresentei essa planta no canal, e ela foi uma planta onde eu fiz a poda aqui, ó. Então eu fiz a poda, inclusive ela já está gerando alguns novos brotos para continuar seu crescimento. Tá vendo ali, ó? Ela já está continuando, começando a brotar para manter o crescimento normal da planta. Aqui também, tá vendo, ó? E aí ela vai brotando. O que eu quero fazer com o notching é que eu quero estimular mais brotações ao longo de todo o caule da planta, para que ela tenha vários brotos e fique uma planta toda ramificada com o máximo de brotações possível. O ideal, o interessante do notching é que você também pode fazer o notching, por exemplo, se você tem uma planta, por exemplo, um ficus, né, ou um croton, que perdeu muitas folhas da base, que está uma planta, né, com um caule muito exposto, que você gostaria de estimular novos brotos na planta, então você pode fazer o notching, porque aí você pode incentivar novas brotações ao longo do caule da planta. Lembrando, por exemplo, onde há uma folha, há uma gema lateral. Essa gema lateral pode ser acordada, só que normalmente a planta, como um ficus, por exemplo, de um único caule, né, de uma única haste, como esse meu, ele tende a crescer sempre para cima, né, porque tem um fluxo de seiva sempre para a ponta da planta, e é por isso que ela sempre vai crescendo nesse sentido vertical. E fazendo a poda, a gente já estimula as brotações laterais, né?
mas o notching também faz isso. O notching promove a liberação de hormônios que vão acordar as gemas laterais da planta. E aí, se você, por exemplo, tem uma planta que está caneluda, né, sem muitas folhas embaixo, você também pode fazer o notching para tentar deixar a sua planta mais cheia, né, com folhas de cima até embaixo, um aspecto mais bonito. E aí, por exemplo, onde há uma folha, sempre há uma gema lateral que pode acordar ou não. Normalmente elas ficam dormentes, né? E quando a gente faz uma poda, elas podem acordar. E com o notching, o que a gente vai fazer é isso. A gente vai incentivar as brotações laterais. Como aqui, por exemplo, ó, dá para ver que havia uma folha, certo? Então, acima aqui também há um pontinho nessa região, né? Que fazendo um notching acima desse local, a gente pode incentivar que esse brotinho cresça e se desenvolva como um novo galho. Olha só, a planta inclusive está gerando raízes ao longo do caule. Isso aqui é normal, já que é um ficus, né? Ele tem raízes escoras ou raízes auxiliares ao longo do caule da planta, e quando o caule vai ficando mais lenhoso, elas vão surgindo. Inclusive, o notching, já vou te adiantando que é uma técnica que funciona melhor em plantas de caule mais lenhoso, tá? Então, olha só, um ficus, normalmente um ficus elástico, ou ficus lirata também, eles têm esse caule mais próximo da ponteira. Esse caule é mais verdinho, porque é mais novo, é mais jovem, ainda não está maduro, mas como, olha só, a gente vai observando, ó, então aqui era a parte mais jovem da planta, veja que está totalmente verde, e quando vai abaixando, ele também vai ficando mais marrom, tá vendo? Com uma característica mais madura, de um caule mesmo, de uma planta lenhosa, né, que é uma árvore. Então, o notching funciona melhor em plantas de caule mais maduro e mais lenhoso, mais grossinho, como esse aqui da base, por exemplo. Então, o ideal é que a gente faça isso na parte mais baixa da planta, mas não impede que a gente também faça alguns notchings aqui na parte mais alta. E agora, então, vamos lá que eu vou começar a executar essa técnica por aqui. Para fazer o notching, a gente vai precisar basicamente de uma tesoura de poda, né, bem afiada, e também de um papel toalha para limpar possivelmente o látex que escorre aqui do caule da planta quando a gente faz um corte nele. Então, o que a gente vai fazer é selecionar as regiões dos entrenós. Então, um ficus, por exemplo, tem a região entre uma folha e outra. Aqui há uma folha, há uma outra folha, e aqui também. Então, entre uma folha e outra, existe um entrenó que inclusive é delineado e delimitado por esses anéisinhos aqui, tá vendo? Ó, há uma demarcação, e aí é na metade desse entrenó que a gente vai fazer um notching. A posição que a gente vai... Então, a gente vai usar a tesoura. Se você não tem uma tesoura de poda como essa, pode usar tanto uma faca, um outro tipo de tesoura afiada, né, assim, mais pontudinha, ou também aquela serrinha de construção, aquela bem fininha, sabe? Que parece uma faca de serra, também funciona, e eu já fiz por aqui. Inclusive, no outro vídeo do notching eu mostrei isso. E aí, o que a gente faz? A gente vai posicionar essa tesoura acima de uma gema lateral aqui da planta, e a gente vai fazer um corte, né, um entalhe até mais ou menos quase na metade da planta. Então, a gente posiciona aqui e a gente vai fazer um talho mesmo, sabe? E aí a gente vai rotacionando a tesoura para fazer com que isso aconteça. E aí a gente vai secando também, porque escorre látex, né? Pode deixar o papel apoiado ali embaixo e vai rotacionando. Quando você fizer isso aqui, toma cuidado para não se cortar, para não machucar, e também toma cuidado para você não acabar cortando a sua planta demais, tá? Porque senão você pode acabar quebrando o caule da sua planta. E não é isso que a gente quer fazer. A gente só quer fazer alguns talhos para estimular a brotação lateral. E aí você vai fazendo conforme o tamanho da sua planta e tudo mais. Olha só, o interessante é que a gente faça o notching, né, então os entalhes, em diferentes partes da planta. Então, aqui é a poda. Eu já fiz um notching aqui, e aí existe a possibilidade de acordar e brotar essa gema lateral aqui, né, e gerar um novo galho. E aí a gente pode ir observando a planta e fazendo ao longo de todo o caule. Então, terminei de fazer os notchings por aqui, vou te mostrar como ficou, olha só. Fiz um aqui nesse lugar, mais em cima aqui da planta, então.
Fiz um aqui, fiz outro aqui, fiz um aqui e fui fazendo, ó, tá vendo aqui, né? E fui fazendo ao longo da planta. Nesse lugar eu já não fiz muito mais, fiz um mais aqui embaixo, ó, nesse lugar para tentar acordar essa geminha que parece que já está querendo até acordar, e fiz um mais aqui embaixo também, porque aqui, ó, havia uma folha, olha só, agora está focando. E aqui tá vendo esse pontinho? É ele que pode acordar gerando um novo galho. E aí fiz notings ao longo de todo o caule da planta. Tem um aqui também, e aí a planta fica assim. Eu oriento que você faça o notting em plantas de preferência saudáveis, porque aí elas estarão mais propícias para brotar e para gerar as novas ramificações. Muitas pessoas entram em contato comigo pelo Instagram ou me mandam mensagem aqui no YouTube também nos comentários, perguntando se pode fazer o notting em um ficus lyrata, uma planta que passou por um estresse hídrico, muito possivelmente, ela perdeu muitas folhas da base, e aí o ideal é que a gente recupere primeiro a planta, ajuste os cuidados, a gente organize as regas, né, faça regas mais frequentes, mais abundantes na planta, ofereça mais luminosidade, às vezes também é necessário, e aí quando a planta se recuperar, quando ela estiver gerando novas folhas, estiver mais saudável e parando de eliminar e abortar as folhas de baixo, aí sim é o melhor momento para você executar o notting, e sempre considerando que é melhor fazer isso na primavera e verão, porque assim a planta vai poder brotar com mais facilidade. Então, o ideal é que você recupere a sua planta, mas sim o notting pode ser feito também em uma planta que está já em processo de recuperação. A planta que a gente fez o notting agora, a gente precisa deixar essa planta em um local muito bem iluminado, de preferência recebendo algumas horinhas de sol, né, bastante claridade, porque o sol é o que vai incentivar ainda mais as novas brotações na planta, porque a planta vai fazer fotossíntese e vai conseguir continuar crescendo. Então, muita luz depois que a gente faz o notting é importante, e onde a gente fez os talhos também a planta vai cicatrizar, principalmente os ficos, e o látex que a planta libera já é cicatrizante, então não precisa colocar canela nem própolis, porque a planta já faz a sua cicatrização normalmente, tá? E aí, você também precisa cuidar da sua planta oferecendo regas muito frequentes, bastante umidade nas raízes da planta, e também precisa adubar, porque o adubo, né, os nutrientes também vão contribuir para ela brotar de uma forma muito satisfatória. Depois que a gente faz o notting, a planta então vai iniciar um processo de brotação, e isso pode levar de algumas semanas até alguns meses para ficar um processo concluído, mais visível, e aí onde a gente fez os nottings irão começar a acordar as gemas laterais, não serão todas. Pode acontecer de estimular todas as gemas? Pode sim, principalmente se a planta está super saudável, né? Tem várias questões envolvidas nisso aí, mas às vezes não estimula todos os brotos de onde a gente fez notting. Então, algumas gemas irão acordar, irão crescer novos brotinhos, e com as semanas, os meses, isso vai ficando mais visível, já que os brotos vão crescendo e vão compondo essa planta. Eu também continuo te mostrando atualizações do crescimento dessa planta por aqui, então continua por aí acompanhando os próximos vídeos para você não perder essa atualização. Essa é a técnica do notting, lembrando que eu já fiz essa técnica em um vídeo aqui do canal, mostrando todos os resultados durante alguns meses, então tem um tutorial completo para você, tá aqui na tela final. Não esqueça de ir embora sem curtir o meu vídeo, sem se inscrever no canal. Compartilhe esse vídeo também com outras pessoas para elas fazerem essas técnicas por aí, e se você fizer, me conta aqui nos comentários. Um abraço para você e até a próxima.